Mas o meu pessoal foi além disso, né? Os caras dentro de uma loja foram lá e criaram meta de móveis, meta de eletrodoméstico, meta de celular e quanto que cada um tinha que entregar de margem. Manter a tua filha no colégio e trabalhar mais do que se tirar ela do colégio. Já é um baita do motivador, né? Sugeri que eles fizessem uma campanha e a gente fizesse uma doação de R$7 a cada compra acima de R$100 que fosse feito no nosso varejo. E vida fácil não vai ganhar dinheiro. Lugar fácil todo mundo quer ir, né? O destino fácil vai muita gente, né? O destino difícil vai menos gente. E é onde estão as maiores oportunidades. Então, Estamos no ar de novo com Conexões VIP, Divina Interior do Paraná. E hoje eu trago uma pessoa de terra boa, bem no interior do Paraná, né? Osmar Della Valentina, né? E o Osmar é uma pessoa que tem uma passagem gigante aí na parte de gestão comercial, gestão e presidência de empresas. Hoje ele é conselheiro, né? O Osmar ele já passou pelo Bamirindos, trabalhou boa parte da vida dele na Gazin e hoje é conselheiro na Multilojas, na Coerite, na Lebes, né? E na Santos Andirá. Osmar, seja muito bem-vindo. muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E como você falou, eu sou bicho do Paraná, né? Nascido em Terra Boa, embora eu fui embora de Terra Boa em 1969 e fui para a cidade de Jesuítas. Lá eu me ingressei no Bamirindos na década de 70 e fiquei lá 18 anos. Em 1995, conheci Mário Gazin. Conheci o Mário em 1989, mas fui ficando amigo dele. Em 1995, ele resolveu montar o Atacado, procurou gente para criar essa empresa para ele, esse braço do negócio dele. Como eu vim de Cascavel, era a minha última gerência do Banco Cascavel, e lá é um centro atacadista, ele falou, você tem experiência nisso e tal. E olhando para o segmento que estava indo, para o rumo que estava indo no mercado bancário, né, eu falei, banco não vai ser coisa muito boa no futuro, né, que estava reduzindo o quadro, digitalizando, usando a tecnologia, e o varejo estava numa linha crescente. Conhecendo o Mário e a bondade dele, a forma, eu falei, cara, eu vou estar mais seguro nesse negócio. Então eu saí do banco em 1995, e fui para a Gazin para montar o Atacado. Era gerente de agência? Era gerente de agência, nesse momento, em Douradina. Uhum. E aí o Mário me convidou para ir para a Gazin e eu fui montar o Atacado para ele. Fiquei à frente do Atacado 16 anos. Um dia ele disse, olha, eu vou um dia me aposentar e eu queria que você se preparasse para ser o presidente da empresa. Eu olhei bem, achei que ele estava brincando. Uhum. A resposta mais agradável para dar sempre é o sim, né? Foi o que eu fiz, mas era sério aquilo ali, eu fui me preparando e depois me tornei o diretor comercial em 2011 e o presidente executivo em 2014. Então, foi minha carreira, parece ser rápido contando assim, mas foi uma longa história, mas eu digo para você, foi uma história maravilhosa, não sei se posso chamar de vitoriosa, mas para mim ter participado dessa jornada toda e quase 50 anos em duas empresas foi muito bom. Eu consegui aprender muito, né? Eu conheci muita gente boa, eu consegui evoluir como gente, eu consegui evoluir como profissional e tenho certeza que nessa caminhada eu consegui ajudar muitas pessoas e agora nesse novo caminho aí de ser conselheiro, eu espero contribuir também com essas outras organizações até que Deus me permitir ter saúde e eu ter disposição para isso. Legal. E antes eu quero só agradecer nossos patrocinadores aqui, a Invest Smart, Adquire Imóveis, Casa Cine, Maple Bear. Osmar, só que uma coisa que me chama a atenção da tua história, né? Você era gerente de agência e do nada você foi montar uma operação de atacado que não tinha absolutamente acho que nada a ver com o que você fazia. Como que foi essa jornada? Como que foi o ímpeto de vou sair assim e aprender tudo do zero, que eu ainda não conheço, sendo que nem tinha, eu acho que nem tinha um setor ainda, né? Na Gazin, não. Como que foi? Assim, ó, o Mário
ele falou para mim, ó, se a gente montar um atacado e vender o equivalente a uma filial da Gazinha, a maior filial, tá bom. Tá? Nessa época era a filial 20, de Sinop, no Mato Grosso. E eu me lembro que ele falou, ó, tá aí a tua mesa, você pode contratar um vendedor, tá aí o telefone, e vocês começam a ligar para os clientes. A gente não sabia nem quem eram os clientes, né? Eram os lojistas, mas... Enfim. Mas eu sempre pensei, olha, para você começar um negócio, né, qualquer que seja o negócio, é importante que você descubra quais são os males que acontecem com os clientes hoje. O que eu fiz? Durante os primeiros 60 dias, eu saí visitando alguns clientes, eu convidei alguns representantes que conheciam a Gazinha e conheciam outras regiões, outros clientes, que me levassem. Eu comecei a perguntar para os caras, você compra de atacado? Ah, compro. O que é que eles fazem que não é bom para você? Ele falou, olha, o cara, eu tenho que ligar para alguém para comprar e tem que pagar a ligação. O cara não tem o 0800. Eu compro. O cara me manda a mercadoria para mim pagar aqui com cheque, eu não estou na loja, o cara devolve a mercadoria porque não pegou meu cheque. Eu tenho que pagar o frete para o caminhoneiro, eu não estou na loja, o caminhoneiro leva de volta. E quando tem uma assistência técnica, o atacado não me dá suporte, eu perco a mercadoria. Eu fui vendo qual eram os problemas. Estou dizendo esses 4 porque esses foram os que os caras relataram. Eu voltei para casa e disse, agora, a gente precisa resolver esses 4 problemas aqui antes de começar a vender. Então, nós precisamos arrumar a solução para esses 4 problemas. E a gente arrumou a solução. Talvez é por isso que a gente está vivo hoje. Né? Talvez por isso é que o atacado. Então, sempre, as pessoas dizem que você tem que surpreender o cliente. Eu acho que tem que surpreender mesmo. Mas a gente precisa saber o que o mercado não está fazendo e o que nós podemos fazer. Isso eu fiz em 1995. Eu acho que dali foi que surgiu o começo e a evolução. E se continuar fazendo isso, atendendo as necessidades do cliente, as dificuldades dele, eu tinha uma vantagem que talvez muita gente não tinha, que era dar crédito para esse cliente. Né? E era a minha principal função dentro do banco, era dar crédito para os pequenos lojistas. Então, eu acabei vindo para esse caminho, olhando para essas vertentes, corrigindo isso antes de começar a trabalhar e resolvendo esses problemas. Eu acho que aí foi o grande caminho que nós... E aquilo que era o faturamento para a maior loja foi só 6 meses. Daí para lá só foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a ser mais de 50% do negócio da Gazinha aí nos primeiros 12, 13 anos. Legal. Hoje representa um pouco menos porque o varejo da Gazinha cresceu muito, tinha mais oportunidade. Mas hoje ambos são bons negócios. Legal. E do atacado para a direção comercial, você comentou que teve todo um preparo até a presidência. O que foi esse preparo, Osmar? Quando o Mário me disse que eu seria um dos escolhidos para suceder ele no futuro, isso foi em 2007, e aí já em 2008 ele me colocou eu para estudar junto com os sobrinhos dele, os 12 sobrinhos, numa escola chamada Hoft, é uma escola de ensino familiar que tem em São Paulo. E eu fiquei 1 ano e meio junto com os sobrinhos, indo lá, eu e mais 4 pessoas. Cada um era os sucessores de cada um dos sócios. E qualquer um dos 5 poderia ser escolhido para ser o presidente da empresa. Né? Mas é provável que eu seria um que poderia ser beneficiado, porque eu era um cara comercial, era um cara financeiro e era um cara que gerenciava um negócio da Gazinha que representava 50%. E eu fiquei naquele curso lá 1 ano e meio. Então, isso já foi a preparação. Então, quando chegou em 2011, o Mário falou, olha, está na hora de você deixar o teu atacado aí. Lá em 2008, eu comecei a preparar, na época, o Paulinho para ficar no meu lugar. E ele, de fato, ficou ali por mais 8 anos. Acho que foi uma transição, tanto minha para o Paulo foi boa e do Mário, para mim, foi boa também. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Legal. E o que você teve, né? Boa parte da história da Gazinha faz parte de boa parte da sua vida, né? E você também teve uma participação muito grande. O que você julga que foi talvez o ponto central da diferença da tua como
como eu falei, né, no começo, que quando eu comecei o atacado, eu procurei buscar quais são as oportunidades, né, que você tem e como é que você pode suprir isso. Acho que o varejo da Gazin era a maior oportunidade que tinha. Nós tínhamos a indústria também, que tinha seus desafios, mas a maior oportunidade era o varejo, né? E estava muito relacionado a crédito, estava relacionado à produtividade, estava relacionado a cumprir metas, né? E foi onde eu comecei a trabalhar, a tentar criar cultura, de criar orçamento, de disciplina, de cumprir aquilo ali. Os primeiros anos não foram fáceis, foram muito difíceis, né? As pessoas não querem ser cobradas, as pessoas não querem ser acompanhadas, as pessoas não querem criar um plano de ação diferente do que elas fizeram para não cumprir esses objetivos. Então, uma das coisas que eu busquei fazer dentro da Gazin foi isso. O Mário já era um cara muito dedicado para a meta, tanto é que ele sempre criava as metas e botava no lenço, botava na cueca, botava no avental, né? Isso aí. Então, a cultura da Gazin tinha uma cultura de meta, mas não tinha uma cultura de meta. A cultura era organizacional, era da empresa como um todo, mas ela não tinha essa cultura de orçamento departamentalizado, né? Você tem lá as áreas normalmente de despesa, mas a de receita, e depois você faz a da empresa, você faz a dos negócios, você faz a do regional, você faz a da loja, faz o do vendedor. Foi isso que a gente foi implementando. Eu acho que a grande sacada nossa, a grande virada que a gente teve e que até hoje se tem a cultura de usar muito dentro da Gazin, é a cultura de se fazer o orçamento e ter a disciplina de executar aquilo que foi planejado. Eu acho que a principal coisa que nós fizemos foi isso aí. Legal. Mas quando a gente fala de orçamento, sempre vai pensar em receita e despesa. Eu montar um orçamento, né, tem aquelas reuniões final de ano que você vai montar um planejamento estratégico, você lança aí uma projeção das despesas e lança uma projeção das receitas, né? A despesa talvez seja a parte mais fácil, seja a parte mais fácil de você controlar, porque a rigor é basicamente fazer um corte. Agora, conseguir trabalhar com a previsão de vendas, né? Tem um monte de livro, fala receita previsível, etc. Teve uma frase que você usou falando comigo que é receita infinita e despesa limitada, né? Então, como que consegue se gerar no âmbito de vocês, que não é um âmbito necessariamente de vendas digitais, previsibilidade na receita para com que eu consiga cumprir o orçamento e para com que eu consiga ter a consistência de atingimento de metas igual vocês têm? É que assim, é muito mais fácil a gente fazer receita do que a gente cortar a despesa. Eu sempre tenho o exemplo de casa, né? Se eu tiver uma redução no meu salário ou não tiver um determinado aumento e eu tiver que cortar despesas na minha família, tirar minha filha da escola, dizer para minha esposa que nós não vamos durante o final de semana na pizzaria. Se eu tiver a opção de cortar a despesa ou de trabalhar 2 horas extra e fazer uma receita e manter o bem-estar da família, não tenha dúvida que eu vou trabalhar as 2 horas. Então, o que você falou, a receita ela é infinita, basta a gente buscar, né? E muitas empresas não estão olhando muito para isso. Então, no caso da despesa, nós criamos algumas regras, né? Despesa fixa pode crescer 50% do que cresce o faturamento. Acabou. O faturamento cresce 10%, a receita cresce 5% e não se discute mais. Isso é regra. Despesa variável cresce 95% do que cresce a receita. A receita vai crescer 10%, a despesa variável 9,5%. Dá um jeito de produzir mais. Quer dizer, é regra. Não vai se discutir a cada ano. Então, ao longo dos anos, você vai melhorando a tua produtividade em níveis de despesa. Receita, você começa a fazer um orçamento relativamente cumprível, vamos dizer assim, porque muita gente vai lá e dá uma olhada para o mercado, um economista diz que o PIB vai crescer 3, 4, 5, 6%, e as pessoas querem crescer 15, 20, 30%. Alguém está crescendo um pouquinho mais, não sabe se é verdade ou não, e você diz que quer crescer mais e você vai. O problema é que quando você faz uma receita para crescer 20 e você não cresce 20, você programou a despesa para crescer 20. E você vai lá, faz o investimento da despesa, a receita não vem.
Ou se ela vem muito apertada, ela vem muito exigente, ela vem com margem menor. O resultado não é satisfatório, né? Não é o ideal. Então, eu prefiro crescer um pouco menos, né? Ser um pouco mais tranquilo com relação ao crescimento, né? Do que ser muito arrojado e trabalhar para manter a margem. Então, a vida inteira eu fiz isso. Eu sempre digo o seguinte, olha, o nosso objetivo é crescer em torno de 5, 6, 7% acima da inflação e tá bom, o que a gente precisa é ganhar um pouco mais de dinheiro, é fazer um pouco mais de margem e manter a estabilidade da empresa. Então foi isso que nós fizemos e como eu falei no meio da nossa conversa, a gente faz o orçamento da organização, faz por segmento que a empresa atua, dentro do segmento, pegando o varejo especificamente, coloca aí por regional, coloca por estado, coloca por loja, coloca por vendedor. Mas o meu pessoal foi além disso, né? Os caras dentro de uma loja foram lá e criaram meta de imóveis, meta de eletrodoméstico, meta de celular e quanto que cada um tinha que entregar de margem. Quer dizer, os caras pegaram aquilo que era bom e aperfeiçoaram. Por isso que é bom você ter gente boa trabalhando com você, né? Que aí você dá uma ideia, as pessoas ajudam, isso melhora. E acho que isso fez com que a Gazin crescesse a cada ano dentro do planejado, nunca abaixo nem muito acima, porque daí ia faltar dinheiro. E conseguiu fazer os resultados, conseguiu fazer margem. Então, esse eu acho que é o caminho. É um orçamento mais orientado para a receita, que não tem limite, você pode buscar, tá? Do que para despesa. Despesa é limitada. Daqui a pouco você tem que mandar a gente embora, você tem que fazer um monte de coisa aí que não vai funcionar bem. Vai funcionar de forma invertida, né? Vai prejudicar um monte de gente. Então, eu sempre fui muito mais conservador em despesa e um pouco mais arrojado em receita. Foi isso que... Legal. E como que você fala muito dos combinados, né? Como que você faz para estimular essa geração de receita em nível vendedor? Para fazer com que ele corra atrás, né? Eu acho que esse exemplo que você falou de você, por exemplo, pegar e falar para a pessoa, viu, é mais fácil você manter a tua filha no colégio e trabalhar mais do que se tirar ela do colégio. Já é um baita do motivador, né? Mas o que mais que tem de elementos aí, seja de quando foi a tua direção comercial ou até como CEO, né? Para conseguir gerar essa motivação e engajamento? Eu nunca fiz um orçamento top-down, de cima para baixo, né? Eu sempre, antes de mandar esse orçamento de goela abaixo, eu sempre pedi as opções para os diretores. Olha, o diretor comercial, olha, o que você vai trazer de orçamento da indústria? O que vai trazer de orçamento do varejo? O que vai trazer de orçamento do banco? O que vai trazer de orçamento de seguradora? E isso era demandado para cada gerente de negócio. Então, cada um deles criava esse orçamento. Nunca a gente fez diretoria, presidência e diretoria para baixo. A gente sempre foi na base e pediu que eles fizessem isso. E muitas das vezes, os orçamentos eram muito mais agressivos do que a gente achava que deveria ser. Então, eles estimavam que deveria crescer um pouco mais. O que nós fazíamos? Nós íamos ajustar isso. Não é porque alguém dizia, eu fiz 10 e agora vou fazer 14. Não. Se o nosso projeto era fazer 12, a gente pedia para reorganizar aquilo ali para 12. Se tivesse que corrigir alguma coisa, se tivesse alguma oportunidade que nós da diretoria não estávamos enxergando, a gente queria saber isso aí dos gestores de cada negócio. Então, as metas eram construídas de baixo para cima e não de cima para baixo. O que muitas empresas fazem, ela começa lá na diretoria, lá em cima, e toca de goela abaixo. Né? Quando chega lá embaixo, é muito fácil ter rejeição. Tá? Então, isso era a matriz dava algumas coordenadas e quem fazia isso eram os gerentes de cada negócio. E depois a gente ia juntando esse negócio. Com o tempo, a gente fazia isso, começava ali em setembro, terminava ali por meio de novembro, estava pronto. Então, eu acho que essa participação de cada gestor, de cada área, de cada negócio, ele ajudava, porque você faz as pessoas ajudar a construir o orçamento e dessa forma ela se compromete a ajudar a construir. O que nós, diretoria, fazia na sequência?
A gente sempre apoiava aquilo, sempre combinava aquilo ali e depois nós nos comprometíamos a ajudar as pessoas a buscar aquele número lá, a criar condições para aquilo ali. Eu acho que esse era o caminho e foi isso que eu fiz a minha vida aí como gestor a vida toda. E tem um exemplo para você dizer de condições que você criou para ajudar ao atingimento da meta? Eu acho que assim, ó, uma das coisas que as operações no Brasil são muito dependentes, principalmente a varejo, atacado, indústria, é crédito. Uhum. Então, se nós criarmos uma condição onde nós temos uma condição melhor de crédito para o nosso cliente, se nós temos uma condição de prestação de serviço melhor para os nossos clientes internos, que eu estou dizendo, né? Que são nossos funcionários, isso vai ser mais fácil para eles poder ajudar a cumprir essa meta. Né? Crédito é um problema para todo mundo. Né? As pessoas têm mania, né, de achar que a grande maioria do consumidor, dos clientes, não são bons. E, na verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas são do bem. Né? Uma pessoa ou outra acontece um troço errado, fica alguém doente, ela não paga, mas um dia vai acertar. Depois a gente pode falar do perdão da dívida que eu criei dentro da Gazin para isso aí. Mas assim, você ter produto disponível junto com crédito na loja é uma condição boa. Você criar momentos para poder vender um pouco mais em determinados momentos, você vai ajudar a vender. Nós, por exemplo, criamos a Gazin tem há muitos anos um programa chamado Pintando 7, que foi criado, sei lá quantos, 20, 30 anos atrás, não é da minha época, mas era assim, a campanha era no mês de julho, né? E era tudo em 7 vezes, para pagamento entrado dia 7 de setembro, enfim, era o mês todo para facilitar a venda. Um dia eu entrei numa sala e eles estavam fazendo essa campanha e eu falei assim, por que a gente não arruma uma entidade, né? E a gente não faz uma doação, já que é tudo Pintando 7. E aí eu sugeri que eles fizessem uma campanha e a gente fizesse uma doação de R$7 a cada compra acima de R$100 que fosse feito no nosso varejo, para a PAI da cidade. Isso foi alguns anos atrás e continua até hoje, o mês de julho inteiro. Então, você envolvia as APAIs da cidade do Brasil todo a ajudar a vender, né? Acho que deve ter aí nos últimos 3, 4 anos, ter arrecadado em torno aí de R$10 milhões, né, para as APAIs de cada cidade. Então, a diretoria das APAIs, em sua grande maioria, convidava as pessoas para ir para a Gazin para poder comprar produto, porque elas sabiam que cada venda que a Gazin fizesse acima de R$100, elas doavam R$7. Então, são campanhas que foram criadas e que sempre ajudou a vender. E você que é uma pessoa mais financeira, se sacrificava muito a margem quando fazia uma campanha dessa? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você cria uma campanha que você motiva o comprador, que você motiva a tua equipe de vendas, você queima muito volume, né? E você queima muito pouco margem. A gente queima margem quando a gente precisa de dinheiro, que vai para a televisão, anuncia que está vendendo barato, porque eu não concordei a vida inteira que você vai para uma televisão, paga caro e tem que anunciar para vender barato, pô. Aí, para vender barato, não precisa anunciar, né? Então, aí não sobra nada de dinheiro. Então, eu prefiro o relacionamento direto com o consumidor, né? Não que não tenha que fazer campanha, né? Eu acho que eu sou a favor da campanha. O que eu sou contra é fazer só campanha, né? E você esperar só da campanha. Porque aí, para fazer campanha, se alguém oferece a 100 e você a 110, ninguém vai vir na tua loja. Se você oferecer a 95, você vai estar pagando por isso. Então, eu acho que negócio existe para ganhar dinheiro e não para doar. Isso que você comentou é legal, né? Eu imagino que quando tinha essa campanha da PAI, a própria PAI engajava a população para consumir, né? E isso, acho que é a grande sacada do marketing, que é quando você consegue fazer um negócio que hoje a gente chama de viralizar, né? Tem campanhas de indicação, que são assim e tudo mais. E quando a gente conversou, você tinha comentado comigo que muitas vezes não vale a pena gastar dinheiro com campanha,
porque eu posso encher o meu funil de vendas lá com até oportunidades desqualificadas que talvez não comprem. Então, no fim das contas, eu joguei dinheiro fora, né? O que você viu das experiências que você teve, de campanhas, tudo, como diferenciais, né? Essa da Pai foi para de fato engajar. E uma coisa que eu peguei da tua fala, que poucas pessoas falam hoje, todo mundo fala de foco no cliente, mas poucas falam do foco do cliente. Quando você fala do crédito, né, você está usando um recurso teu e alavancando, né, o crescimento. Mas você está vendo o foco do cliente, ele precisa do crédito. Então, que tipos de alavancas você já identificou para conseguir escalar mais vendas? Eu acho que assim, ó, a gente sempre quer trazer o cliente para o nosso negócio da forma mais fácil. Uhum. Mas da forma mais fácil não significa que vai ser a melhor forma. Tá? Então, o que nós sempre trabalhamos foi para que, primeiro, a gente mantenha um bom relacionamento com os clientes já existentes, que são os nossos clientes. Uhum. Como é que a gente faz isso? A gente tenta manter o relacionamento dele por mais tempo possível, sem que ele fique com compromisso direto conosco. O que é o compromisso direto com a empresa? No caso de uma empresa que vende o crediário próprio, é que esse cliente não pode ficar sem um carnê dessa empresa. No caso da Gazin. Porque ele tinha que vir todo mês na loja pagar, e era a oportunidade de oferecer alguma coisa para ele, era a oportunidade de oferecer um café, era a oportunidade de conversar com ele. Uhum. Nós criamos lá no passado uma coisa chamada, na época não tinha muita tecnologia, nós criamos uma coisa que chamava intenção de compra. Né? Também isso, não sei de quem que surgiu lá dentro da Gazin, mas surgiu de um papo e isso aconteceu. O que era? Era o cliente estar lá na fila pagando, alguém encostava nele, oferecia um café e, Dona Maria, qual é o próximo produto que a senhora vai comprar? Eu vou comprar uma máquina de lavar. Quando é que a senhora vai me comprar a máquina de lavar? Vou comprar em maio do ano que vem, que está chegando perto do inverno e tal. Então, quando chegava em abril, alguém ligava para a Dona Maria, porque já estava com o telefone dela, diz, olha, a gente tem uma campanha aqui da máquina, tem uma máquina boa, a senhora tem crédito aprovado. Então, quer dizer, a pessoa que já tem isso, que ela precisa do produto, ela sabe que tem o crédito aprovado, que ela vai lá e pega o produto e leva para casa sem dificuldade nenhuma, é muito mais fácil de vender. Sim. Então, isso é uma forma de manter o cliente vinculado contigo. O cliente que é fiel a você, ele não faz muita questão de preço. Ele quer facilidade. Uhum. Tá? Ele quer esses benefícios. Então, a gente fez isso. Não significa que a gente só vende para cliente nosso também, não. Só para os atuais clientes. O que a gente buscava? A gente buscava os clientes novos, mas tinha uma métrica que eu sempre falei para o pessoal de crédito, olha, eu preciso que entre 5% e 6% da nossa venda seja feito para pessoas entre 18 e 23 anos. Né? São pessoas que não têm crédito no mercado. Uhum. Não são pessoas que se descontrolam mais fácil. Mas se a gente não tiver essas pessoas hoje como cliente, daqui 20 anos, como vai ser? Sim. Então, se perder 20%, 30%, mas vai salvar 70%. Então, essa foi uma outra coisa que a gente foi fazendo ao longo do tempo. E eu me lembro que isso aí aconteceu. Eu tive numa cidade no Mato Grosso do Sul, chamada Naurilândia, e eu estava entrando na loja e estava saindo uma jovem, e ela saindo com a cara meio ruim. E eu perguntei, o que você encontrou aqui? O que você veio procurar que você não encontrou e está saindo brava? Vim comprar um celular, mas não me deram crédito, não sei o que e tal. Eu falei, não, vamos voltar para lá. Né? Aí eu descobri que ela tinha 20 anos. Aí o pessoal diz, olha, como vender celular para uma moça de 20 anos, a probabilidade de não pagar é muito grande. Uhum. E aí eu fui saber, ela era diarista, ela falou, olha, eu vou pagar R$120 do celular por mês de mensalidade. Ela falou, eu ganho R$80 numa diária na época. Falou, então eu faço uma diária e meia por mês, eu pago a parcela. Então não tem por que não pagar. Eu falei, não, vende o celular e bota meu nome aí, se não pagar eu vou pagar. Mas ela pagou, o cliente e tal.
E aí a gente continuou fazendo isso. Eu não sei se hoje estão continuando fazendo isso na Gazin ou não, mas isso são coisas que eu acreditava e que funciona. Então, se eu der crédito para um jovem, o primeiro crédito da vida dele, é muito provável que ao longo da vida dele ele vai lembrar disso. E se a gente dizer para ele, olha, faça teu crédito direitinho, paga tua conta, um dia você vai precisar do teu carro, alguém vai ligar aqui, a gente vai dizer que você é gente boa, que você paga, você vai comprar teu carro a prazo sem problema. Então, acho que é tudo orientação. E muitas vezes a gente não quer ter trabalho, a gente quer ter vida fácil. E vida fácil não vai ganhar dinheiro. Lugar fácil todo mundo quer ir. Né? O destino fácil vai muita gente. Né? O destino difícil vai menos gente. E é onde estão as maiores oportunidades. Então, eu fui criando as estratégias ao longo desses anos dessa forma, onde tinha oportunidade buscando isso. Às vezes tinha um pouquinho de risco, mas isso faz parte do jogo. Legal. E da tua fala, eu já tenho 2 perguntas aqui. Deixa eu até anotar para não perder. Mas você comentou de a gente que às vezes está na operação querer a comodidade. E do outro lado tem um cliente também querendo comodidade, né? O quanto que você acha importante, não sei se você tem algum exemplo, você já deu um, né? O quanto que a gente precisa sair de trás do balcão para fazer as coisas acontecerem. Isso eu digo até em nível de diretoria, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do campo. Quando eu digo do campo, é onde a coisa acontece. Né? Se eu falar de atacado ou de indústria, a coisa acontece lá nos meus clientes, lá nos lojistas que compram colchão ou compram atacado. Se eu falo de varejo, eu falo do chão de loja, onde vão os clientes comprar. Então, isso era a minha vida. 50% do meu tempo ou era visitando meus clientes de loja, ou era visitando as minhas próprias lojas, onde a coisa acontece. E tinha 2 coisas que eu queria saber. Primeiro, eu queria saber como é que as coisas realmente aconteciam, para ver se meus assessores direto não estavam me engrupindo de alguma forma, porque às vezes as pessoas querem falar o que nós queremos ouvir, não o que a gente precisa ouvir. Né? Eu sempre digo, diga para mim a verdade. Eu não quero saber que vocês me contem o que eu gosto, não. Eu quero saber a notícia boa e quero saber a notícia ruim, porque talvez o que vai trazer mais resultado, mais melhoria para a companhia são as notícias ruins. E muitas vezes o gestor ele não quer saber notícia ruim. Né? Então eu ia para a loja e muitas vezes eu fui para dentro do supermercado e eu fui para dentro de outros negócios e saber como é que as pessoas pensavam de Gazin, né? Especificamente a empresa que eu era presidente. Então, com muita frequência eu estava dentro do supermercado e eu perguntava para as pessoas, olha, se eu quiser dar um produto, um eletrodoméstico de presente para alguém, que produto que eu dou? Gostava de perguntar para a mulher, né? A mulher dizia, dá uma marca de lavar roupa, né? Lavar roupa deve ser uma coisa chata para a mulher, né? E aí eu perguntava, onde é que eu compro essa máquina de lavar roupa? Qual é a melhor loja da cidade? Né? Então, se dissesse que fosse a Gazin, eu me identificava, agradecia e tal. Mas se dissesse que fosse 1, 2 outras empresas que não fosse a Gazin, eu já queria saber o que aconteceu. E, na certa, alguma coisa errada conosco tinha acontecido. Alguma besteira a gente tinha cometido que aquela pessoa não gostava da empresa. E aí era um meio que eu conseguia corrigir. Então, acho que se a gente quer saber o que acontece de fato na nossa empresa, a gente precisa ir para campo. E a gente precisa falar com o nosso cliente. E isso é uma coisa que às vezes incomoda, porque o cliente fala a verdade para nós. A grande maioria dos clientes fala a verdade. Principalmente os clientes que estão zangados. Né? E esse é o único meio que tem para a gente corrigir. Então, felizmente, eu descobri isso logo cedo. Né? E fiz isso a vida inteira. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou e isso fez eu enxergar muita coisa que talvez atrás de uma mesa eu não enxergaria. Pois é, e deixa eu aprofundar um pouco, né? Não sei se vocês tinham algum tipo de NPS, alguma coisa assim, para medir pesquisa para o cliente. O que você acha mais efetivo? O que eu, em 2007 eu conheci uma pesquisa e um instituto de pesquisa chamado CVA, é um instituto de pesquisa americano, e eu conheci através da Whirlpool, né, que é donos da marca Consul e Brastemp do Brasil. Eles fizeram essa pesquisa com varejo e eles me chamaram lá em São Paulo e falaram, vem cá que a gente quer mostrar um negócio.
para você. E eles me mostraram isso, essa pesquisa. Mas é a pesquisa de todo mundo, né? De todos os varejistas do Brasil. Eu falei, cara, quem faz isso aí? O dono dessa empresa chama Sandro Minatti, um cara espetacular, que é o diretor deles. Em 2008 eu fiz a primeira pesquisa nas regiões que a Gazin atuava. E de lá para cá eu vim fazendo de 2 em 2 anos. E venho acompanhando onde a gente vai melhorando, onde vai piorando. Quem é que melhorou na nossa... Quem piorou? Então a gente foi corrigindo. Né? Todos os itens aonde nós piorávamos, a gente fazia uma ação para corrigir. E muitos clientes reclamavam, olha, tua loja está muito quente, loja tal, está calor, não sei o quê, a gente corrigia. Depois, coincidentemente, às vezes o cliente ia na loja e falava, olha, fizeram uma pesquisa, eu acho que foi vocês que fez. Por quê? Porque eu reclamei do calor aqui, vocês botaram o ar-condicionado. Tá? Então você ouve o cliente, você ouve aquilo que o sentimento que ele tem que a tua empresa pode melhorar para o atendimento dele, você vai lá e corrige. Hoje eu não sei se a Gazin faz mais, mas eu até por se tratar de um instituto é muito confiável, né? E uma pesquisa que dá muito respaldo para isso, eu fiz isso até o ano de 2022 que eu tive como presidente executivo. Legal. E Osmar, você comentou também falou do cliente, da importância do cliente. Só que a gente sabe que tem clientes que atendem os nossos objetivos e tem clientes que não atendem os nossos objetivos. E geralmente a gente chama, vou demitir o cliente. Como que você pode comentar comigo, assim, da tua experiência, sobre demitir cliente? Quando que se demite um cliente? Quando que vale a pena, até que ponto vale a pena eu querer entender a dor do cliente para resolver ela, né? Ou demitir o cliente? Qual que é a tua matriz de decisão? Eu acho que é assim, ó. Todas as organizações, é um negócio. Uhum. E nós prestamos um serviço para os clientes. Essa prestação de serviço tem um custo. Quem não paga esse custo tem que ser demitido. O que nós temos que fazer? Nós temos que manter os clientes que ajudam a gente a pagar a nossa conta, tá? E deixa alguma margem para que a gente possa atender as necessidades dele. Até porque as pessoas acham que é pecado uma empresa existir para ganhar dinheiro. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que a gente como organização... Só existe para isso. Existe para isso. E outra, nós contribuímos com a sociedade. Né? Porque nós geramos emprego, nós pagamos impostos, tá? Nós geramos melhoria de vida com esses impostos para as pessoas, através de segurança, através de educação, através de infraestrutura. Né? Então, são todas essas coisas que a gente tem que atuar com coragem. Então, eu sempre defendi que uma organização existe para gerar resultado e acabou. Né? As pessoas... Talvez você pode perguntar um pouco mais para frente para mim. As pessoas dizem, Osmar, você é bastante duro com aquilo que você combina, você cobra. Eu falo, gente, alguém me paga para mim gerar resultado. Uhum. E não é só gerar resultado. Além de gerar resultado, eu sou pago para gerar segurança para a sociedade, para as pessoas. E as pessoas só estão seguras, né? A sociedade só está segura se uma empresa for rentável, se a empresa tiver resultado. Porque se ela não tiver resultado, um dia ela pode pedir uma recuperação judicial, deixar de existir, vai deixar de pagar os impostos, vai deixar de pagar o fornecedor, vai deixar de pagar o direito dos funcionários. Por quê? Porque alguém achou que a empresa era uma organização que não tinha que gerar resultado, só isso. Então, eu acho que se tem o cliente, que foi a pergunta que você fez, que não ajuda a empresa a ir para esse caminho, a gente não deve atender, deve deixar para outro que queira atender. É engraçado, eu falei com uma pessoa da minha equipe hoje, para ele fazer a curva ABC dos clientes dele, né? E o que eu comentei com ele, falando em Pareto. Você pega 70% da tua receita, você vai ter quase 30% dos clientes dando essa receita. O trabalho, e daí tem uma questão de produtividade ali dele, o trabalho que você está tendo com os outros, supondo que ele tenha 100 clientes, né? O trabalho que você tem com 70 clientes, eles não te dão, às vezes, nem 20% da receita. Manda embora. Você está perdendo tempo e você deixa de atender bem o teu cliente bom por conta do cliente ruim. Né? Eu acho que tem que ser transparente, né? Uhum. Isso não foi trabalho meu, né? Dentro da Gazin.
Isso vem da fundação dela com o Mário, com os irmãos dele. É ter a transparência da empresa com a sociedade, né? Ter a transparência com o fornecedor, ter transparência com os funcionários, ter transparência com os clientes. As metas estão em todas as lojas expostas. O lucro que a Gazin teve em determinados momentos está lá exposto na parede das lojas para todo mundo que quiser ver. Né? Então, eu acho que essa transparência da organização para os stakeholders é preciso ter com o cliente também. Uhum. Porque se ele não paga a conta, nós devemos explicar para ele. Né? Olha, ou não fazer o negócio. Você não tem que mandar o cliente embora. Mas não tem que ceder o preço que o cliente quer comprar. Porque o cliente quer um atendimento bom, ele quer um prazo bom, ele quer crédito e ele quer o preço melhor. E o vendedor, por outro lado, quer ganhar uma boa comissão, quer ganhar um bom salário. Isso não fecha a conta, pô. Sim. Né? Tem que sair de algum lugar, a conta tem que se pagar, então não tem outro caminho. E, Osmar, indo mais agora para a questão de gente, né? Você formou uma empresa praticamente autogerenciável, né? E demorou um bom tempo para isso. O que foram os passos obrigatórios, se a gente fosse colocar assim, ó, os 3, os 5 passos obrigatórios para eu conseguir normalizar e deixar uma empresa andando sozinha, que eu possa ficar um mês viajando e ninguém me ligar. O que seriam esses passos? Bom, o primeiro é o ensinamento. Uhum. É você dividir aquilo que você sabe. A segunda coisa é a confiança. Porque se você não confia nas pessoas, é porque você não ensinou direito. É como se você fosse um piloto e eu estivesse aprendendo com você. Né? E você me ensina lá de qualquer jeito. Não, tá bom. Agora o cara diz, olha, você vai lá, monta no lugar do passageiro e ele vai pilotar para você. Não, eu não vou montar. Isso significa o quê? Que o cara não é o piloto bom, não foi ensinado bem. Né? Então, acho que assim, ó, a gente precisa ter paciência em ensinar. A gente tem que ter a confiança em delegar. E isso é o que eu sempre fiz. Deixei as pessoas tomar a decisão. E acho que a parte mais importante é, quando a pessoa cometeu um erro, você não atribuir o erro a ele. Você assumir a responsabilidade. Porque se ele fez um erro, é porque faltou um esclarecimento seu, faltou ensinamento. Então, eu diria o seguinte, olha, a gente vai corrigir o prejuízo que deu, a gente vai corrigir o erro que deu, e você segue em frente, toca a bola. Então, foi isso que eu tentei fazer, porque eu tinha 2 escolhas para fazer ao longo da minha carreira. Quando eu me tornei o presidente do Grupo Gazin. Eu sabia que isso tinha um prazo. Que nós temos lá dentro da Gazin, que temos que afastar da presidência executiva, principalmente o presidente, aos 63 anos. E eu ia chegar a 63 anos, não ia passar dos 62 para 64, ia ter 63 no meio e era a hora que eu ia sair. Então, quando eu entrei para presidente, eu comecei já a pensar em me programar para a minha saída. Por 2 motivos. Primeiro, para não sofrer, porque às vezes a gente acha que por ser presidente a gente é dono da verdade e nunca vai acontecer nada de errado com a gente e tal. Então, eu comecei a me preparar para preparar essas pessoas. Eu queria ter muito mais uma empresa preparada do que ter um presidente preparado. Né? Você preparar um super presidente é muito mais fácil do que preparar uma super empresa, mas é muito mais arriscado. Essa pessoa pode ter um acidente, pode morrer, alguém pode ofertar o dobro de salário para ele ir embora e deixar a gente na mão. Uma empresa super preparada, como a Gazin ficou bem estruturada, qualquer presidente que estava ali com treinamento 1 ano, 2 anos de acompanhamento, Toca a empresa. Toca sem problema nenhum, porque os gestores de cada área estavam preparados, muito preparados para isso. Tanto é que a empresa está lá. Eu já estou afastado há quase 2 anos da presidência executiva e a empresa não deixou de crescer, não deixou de ganhar dinheiro, não deixou de seguir as premissas que ela sempre teve. Então, ela continua ali. Então, foi isso que eu procurei fazer. Eu acho que, então, são essas... Eu diria que os 3 pilares são isso. Né? Você ensinar, você dividir aquilo, as dores suas, você confiar nas pessoas e você assumir os problemas quando ele acontecer. Porque às vezes a gente não ensina direito, a gente não confia direito e quando tem um problema a gente responsabiliza alguém.
não vai dar certo. Aí é queda na certa, né? Então, e não foi isso que eu fiz. Eu sempre dividi o conhecimento, confiei muito nas pessoas, mesmo apanhando. Né? Isso eu aprendi muito com o Mário Gazin. Ele é uma pessoa que confia no ser humano. Ele confia e ele acha que as pessoas é do bem. Então eu fui nesse caminho e ele me ensinou muito. E depois assumi a responsabilidade quando alguém cometesse algum equívoco. Legal. Eu vejo que o que você fez, você montou a governança. Né? Às vezes não querendo montar governança no sentido de governança corporativa, mas o autogerenciamento de cada área. E a maior dificuldade que existem várias fases da empresa, né? A maior dificuldade sempre é delegar. Né? E tem todo um jogo de ego, né? Às vezes do gestor, de não querer delegar, porque pode ser questão de vaidade, pode ser questão financeira, pode ser vários motivos. Né? E o que eu queria te perguntar é como que, na sua concepção, é a forma correta. Eu já tenho a pessoa treinada e eu já tenho a pessoa que eu confio. E, nesse caso, vou dizer, uma confiança técnica, né, e uma confiança comportamental. Né? Como que eu delego de maneira adequada? Porque é muito comum o pessoal delargar. Né? O que nós fizemos, e aí eu estou dizendo nós porque não fui eu que fiz isso sozinho. Uhum. Tudo isso que eu estou falando aqui, as pessoas podem achar que foi o Osmar que fez. Não. Eu tive algumas pessoas do meu lado. Não foram muitas, mas foram algumas pessoas e boas pessoas. Que queriam o bem da Gazin, que sempre quiseram o meu bem, quiseram o bem de todo mundo. Então essas pessoas, elas foram contribuindo. O que nós fomos fazendo com a construção da governança? Por que a gente começou a criar essa governança? Porque a gente sabia que em um determinado momento a gente ia depender um pouco mais do mercado financeiro. Uhum. A gente tinha que tomar recursos de uma forma mais competitiva, com custo um pouco melhor, com um prazo um pouco mais longo, enfim, que tivesse menos risco para a organização. E a gente só tinha uma forma de fazer isso, era de ir dividindo as responsabilidades, né? Para que as pessoas que estão na diretoria em cima, elas não fizessem não fizessem o que a maioria gosta de fazer, são as tarefas mais prazerosas. Né? Eu acho que hierarquia existe para tomar as decisões mais difíceis. Uhum. E foi o que eu tentei fazer isso. Ó. Dentro de cada área da governança, quais são as decisões mais prazerosas ou mais fáceis de ser tomadas? Vai delegando para cada uma desses líderes, dos gerentes de cada negócio. E aí delegou 1, 2, 3, 4, 5 tarefas. O cara deu conta, vai botando mais uma e vai aumentando. E você segura para a diretoria aquilo que são as decisões de maior risco. Porque tem algumas decisões, né, que se um gestor tomar a decisão e ela dar errado, possivelmente ele não tem coragem de levantar no outro dia cedo e precisa levantar. Sim. E a gente não toma só a decisão certa. Né? A gente toma decisões erradas. Né? Na época da pandemia, por exemplo, eu me lembro que quando disseram, olha, vai fechar todas as lojas. O varejo da Gazin vendia em 10, 12 vezes sem entrada. O pau torava. Quer dizer, de repente, o que vai fazer? Como é que eu deixo isso para um gestor tomar conta? E erra. Né? A partir de hoje, nós vamos vender em uma vez mais 5. A gente sabia que a venda podia cair 50%. Mas ela é uma decisão dura, então foi uma decisão trazida para a diretoria, para a presidência. Depois daí 20 dias, a gente descobriu que a gente tinha tomado a decisão errada. O que nós fizemos? Nós voltamos atrás, olha, agora não é mais 1 mais 5, pode vender 1 mais 7, depois 1 mais 9. Pô, 60 dias depois estava tudo normal. Uhum. Nós tínhamos que pedir, nós não sabíamos como é que ia acontecer. Nós chamamos alguns fornecedores e pedimos prorrogação, como muita gente fez, a grande maioria fez no Brasil. Nós também fizemos isso. E nós não sabíamos se era certo ou se era errado, mas tinha que fazer, tinha que tomar. E a gente tomou decisão. 20, 30 dias depois, a gente descobriu que não precisava ter falado aquilo. Aí eu falei assim, ó, faça um e-mail, uma carta, um e-mail, manda para todos os fornecedores, para compensar aqueles caras que confiaram na gente e quem não confiou,
que a gente vai pagar todo mundo antecipado sem um centavo de desconto. Tudo que a gente devia. Na época era 450 milhões de reais. A gente ia no caixa e a gente pagou. Todo mundo que precisou, nós botamos dinheiro lá. E a gente ajudou a salvar muita gente com isso. Então, acho que errar não é o problema, né? Tomar a decisão errada. O problema é que quem toma a decisão errada não pode ter o ego, de uma certa forma, de não voltar atrás. Né? Então, eu nunca tive problema com isso. Eu tomava decisão e se a decisão dava torto, eu pedia desculpa. Né? E eu fiz isso uma vez. Eu autorizei, não foi a equipe que fez, foi eu que autorizei. A equipe fez uma mudança no salário de 2.500 vendedores. E eles fizeram e eu aprovei. Então, a responsabilidade é minha. Aí os caras começaram a fazer motim, né, fazer greve. Né? E a gente mandou lá uns 30 vendedores que estavam fazendo motim, bons embora. Quando eu vi que a cagada que eu tinha feito era grande, eu fui lá, fiz uma carta, aluguei um canal de televisão, onde todo mundo, os 9.000 funcionários, na época 8.000 funcionários tinha, eu fui lá ler essa carta e pedir perdão para os caras por eu ter cometido erro. E voltamos atrás e corrigimos tudo aquilo que a gente tinha feito. A gente só não contratou os 30 funcionários que tinha mandado embora. Porque se eles tivessem tido paciência e aguentado, eles tinham ficado ali, isso demorou 20, 30 dias. Então, acho que é a pergunta que você fez, o ego, a gente precisa cuidar muito, porque egoísta a gente já é na natureza, né? Sim. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, foi o que eu em termos de ego e governança, é isso, você vai dando autonomia para as pessoas, vai dando responsabilidade, vai orientando elas. Se vai errando, você vai corrigindo, não pune as pessoas por isso. E elas vão se encorajando. Eu acho que a diretoria como um todo, dentro da Gazin, conseguiu evoluir bem. E eu acho que isso funcionou bem e tanto é que está funcionando bem até hoje. Aproveitando esse gancho de ego, eu acho que talvez isso seja uma pergunta que vale ouro, né? É como que se faz para alinhar os egos, né? Porque todo mundo tem sua ambição individual, né? Mas como que eu faço para alinhar os egos das pessoas para que eles consigam trabalhar em conjunto, né? Como que eu aproveito a ambição de cada um, sem que isso... Geralmente em departamento comercial tem esse problema, né? Como que eu alinho as ambições para que isso se torne a ambição da empresa? Isso é uma resposta difícil e complexa, né? Mas acho que a principal coisa que nós fizemos dentro da Gazin, né, mais uma vez, nós, porque foi uma porção de gente que fez isso, foi envolver as pessoas na tomada de decisão, né? E tudo aquilo que funcionava não era na primeira pessoa. Aquilo tinha um grupo de pessoas que eram responsáveis por aquilo ali, né? E aquilo que dava errado tinha um responsável. E o responsável era o chefe, né? Não tinha segundo, terceiro escalão, não. A decisão era errada, quem assumia era o cabeça do negócio, né? No caso, eu. O Mário criou uma coisa lá no passado, e o Mário é muito bom disso, que foi a divisão do lucro da empresa quando cumpria a meta. Ele tinha lá o lucro, o retorno do PL, o fiado, era lá umas 4 ou 5 metas. Se cumprisse aquilo, ele distribuía um percentual do lucro. Então, funcionava assim. Se o retorno do PL hoje é 15%, distribui 3, se é 16, distribui 4, se é 17, distribui 4,5, se é 18, distribui 5. Então, quando cumpria essa meta, distribuía 5% do lucro, né, quando o retorno é acima de 18. E esse resultado, ele não tem nada a ver com a posição de ninguém, ele não tem nada a ver com o salário. O presidente recebia R$5.000. Aquela senhora que é a nossa secretária de Copa, lá de Tarauacá, no interior do Acre, recebe os R$5.000. É igual para todo mundo. Da distribuição? Da distribuição. Então, não tinha peso por não cargo. tinha peso por cargo, por salário, por nada. Então, quer dizer, todo mundo trabalhava em prol de um retorno bom, em torno de um resultado bom, mas sabiam que lá no final do ano
o resultado seria distribuído linear para todo mundo que trabalhou a partir de 1º de março, ganhava. Então, quem entrou no meio do ano não recebia porque não participou integralmente. Mas era para quem trabalhou do dia 1º de março até 31 de dezembro, receberia aquilo ali, né? Então, eu acho que foi uma forma de engajar as pessoas para poder fazer isso. E eu vi isso funcionar muito bem. Isso nunca ninguém pensou em fazer mudança nisso aí, porque funcionava bem. Então, diretor e o comercial, não era todo mundo recebia a mesma cota? O mesmo valor, exatamente. Até os centavos é igual. O presidente, eu, na época, como presidente, se eu recebesse R$4.000, a pessoa lá do interior do Acre, o vendedor ou qualquer pessoa, diferente, receberia os R$4.000, nem um centavo de diferença. Distribuição linear. Isso. E deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, já que a gente estava falando disso. O que eram as reuniões obrigatórias? Reunião de mês, reunião de time? Tinha um padrão que você seguia? As minhas reuniões era a seguinte: eu tinha uma palestra magna, que era uma palestra de 1 hora, era feita uma vez por ano, em janeiro, normalmente final de janeiro, onde a gente colocava um canal de televisão aberto, parava a empresa inteira às 7h30 da manhã, do Paraná ao Acre. Todas as pessoas iam para frente da televisão para saber o que nós tínhamos feito no ano anterior e para a gente passar o que a gente faria naquele ano. Aquelas eram as principais diretrizes do negócio. Se chamava a palestra magna. Eu fazia uma reunião no 2º dia útil de cada mês, que era uma reunião de apresentação de resultado do negócio. Isso eu fazia. E durava 45 minutos. Começava às 7h15 e terminava às 8 horas da manhã. Era o resultado que tinha no orçamento do mês anterior, o que foi cumprido e o que a gente faria no mês seguinte. Era curta e grossa. E depois tinha uma reunião que era uma vez por mês. O teu orçado e realizado era nessa reunião mensal? Não, era na reunião que era feito no 2º sábado de cada mês, quando saía o resultado. Reunia todos os departamentos que tinham algum tipo de orçamento, de metas, e era feito num sábado, começava às 7h30, terminava às 11 da manhã. E tinha tempo para cada departamento. Tinha departamento que tinha 5 minutos, tinha departamento que tinha 15, tinha departamento que tinha 10. Quem cumprisse a meta de orçamento não tinha que apresentar nada. Só apresentava quem não cumpriu alguma coisa. E não apresentava desculpa, mas apresentava quais era o plano de ação para cumprir no outro mês. Então, era uma AGM que nós falávamos, era um encontro de gerenciamento mensal. Então, se fazia isso. Isso eram as 3 tarefas, as 3 reuniões que eu participava como presidente. Depois, cada um tinha lá as suas reuniões, mas eu nunca fui de fazer muita reunião. Eu acho que reunião é igual uma criança que tem uma assadura em uma parte do corpo e você passar pomada na criança inteira, né? Então, para reunião, você chama um monte de gente que não tem nada a ver. Então, eu sempre... Reunião mais enxuta. E nem era reunião, era individual, olha. A área comercial não está funcionando aqui. Quem é a pessoa que precisa melhorar isso aqui? É o João. João, senta aqui 2 minutos comigo. Vamos tomar um café ali. Vamos fazer isso. Cara, e a conversa era essa. Eu nunca tive sala separada, né? Minha sala era num salão lá de 1.500 metros que tem. A minha mesa era no meio de todo mundo. Então, se alguém quisesse falar comigo, sentava do meu lado e já corrigia ali. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar, já que nós sempre falamos que precisamos ser um povo mais produtivo, nós precisamos acabar um pouco com as reuniões improdutivas que existem dentro das empresas. Assim é que eu... Só deixa eu colocar uma coisa para você aqui, Mário, que às vezes as pessoas podem perguntar, as pessoas falam, pô, mas isso está certo? Eu sempre respondi, se está certo eu não sei, para mim funciona. Então se funciona para mim é assim que vai andar. E lá no começo tinha mais reunião? Tinha, mas foi acabando. É que na medida em que os departamentos começam a andar sozinho, vai reduzindo a necessidade, né? Também. Então era a Magna, uma mensal de resultado e a terceira E a GM, era um encontro Nós aprendemos isso aí com a Fundação Dom Cabral. E mesmo a Fundação deixando de trabalhar conosco em 2015,
A gente manteve a disciplina de fazer. Todo mundo dizia, Osmar, a Fundação Tirano vai acabar. Eu falei, não, comigo não acaba. Eu só não entendi a diferença da mensal e do resultado para a GM. É que assim, a mensal era, o presidente fazia, eu como presidente, eu fazia uma apresentação em 45 minutos do que aconteceu na empresa do mês anterior e do que a gente pretendia fazer no próximo mês. E fazia algumas considerações econômicas, algumas considerações de mercado, os riscos que nós poderíamos correr. Enfim, eu dava informações do mercado para as equipes se preparar para o próximo período. A AGM, que era feito no segundo ou no terceiro sábado de cada mês, dependendo de quanto esse sábado caía, para dar tempo de fazer o fechamento do mês, né? Aí lá era apresentado o resultado por departamento. Aí lá era cobrado os orçamentos. Orçamento de despesa por área, orçamento de receita, orçamento de margem, orçamento de resultado. Quem não cumpria a meta lá tinha que apresentar o plano de ação e o que iria fazer no outro mês para cumprir. Se ele não cumprisse, ele tinha que justificar por que ele não fez aquilo que tinha feito, que tinha se proposto a fazer. Eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã, inclusive, falando sobre reunião de kickoff, que chama, e estavam comentando de uma metodologia que eles chamaram de como se fosse bypass. Se você bateu a meta, não precisa participar. Justamente o que você falou. Eu acho que quem você precisa tentar acertar a meta mais justa possível. A gente não vai acertar nunca, mas você tem que não botar muito peso em cima de determinadas coisas, porque corre o risco muito grande de você não cumprir. Então você ajusta as metas o máximo possível, o melhor possível. Se alguém tem problema para definir metas, eu sempre usei um método que é média ponderada. Né? Aprendi na escola isso aí. Então eu sempre digo o seguinte, olha, tudo você pega 7 anos, ou 9, né? Mas o ideal é não 5. Exclui o melhor o período e o pior período. E faz a média do resto. E aplica em cima daquilo ali. A possibilidade de errar versus o chutômetro é muito pequena. Eu sempre fiz isso. E lógico que tem as correções. Se tem uma cidade que fechou um frigorífico, que tem 2.000 empregos, é lógico que aquela venda vai cair. A gente vai ter que corrigir isso. Mas isso é pontual. Né? O resto desvio, vai fácil. Né? É desvio. E Osmar, o que foram talvez grandes erros ou grandes aprendizados que você teve na tua jornada? Eu acho que os maiores erros foi quando eu ouvi algumas pessoas, né? E eu tomei algumas decisões baseado em alguns comentários. Eu cortei crédito em hora que não deveria cortar, porque eu ouvi boatos que eu não deveria ter ouvido. Eu deveria ter buscado pessoas mais conhecedoras e eu tinha acesso a essas pessoas. Né? E eu não fui atrás desse acesso, eu não fui atrás desse conhecimento. Né? Eu ouvi aquela pessoa e resolvi tomar uma decisão. Eu acho que esse é os impulsos que eu tomei na vida e cometi os erros. Né? E cometi o erro de demitir algumas pessoas por comentários e eu não aprofundar. Eu não olhar para a história daquela pessoa dentro da empresa. Eu deveria ter olhado o que aquela pessoa fez para a empresa. Em alguns momentos eu cedi para pessoas que tinham mais poder do que eu dentro da empresa, às vezes o próprio conselho. Né? O Magazine tem conselho desde 2001. Tá? E às vezes eu cedi algumas orientações do conselho que eu não deveria ter questionado. Que aquelas orientações não eram as mais assertivas, não eram as mais verdadeiras. Né? Alguém pode ter buscado aquela informação de uma fonte, sei lá. Então eu acho que assim, as decisões que eu tomei sem buscar algumas informações adicionais que eu deveria fazer, e não, o culpado não é outro, o culpado fui eu que não fiz. Eu acho que foi os maiores erros que eu cometi, algumas injustiças, mas faz parte da vida, eu nunca quis acertar todas. Né? O que eu sempre procurei fazer era, de cada 10, se eu acertasse 8 e errasse 2, e que essas 2 não fossem tão impactantes nos resultados, estaria certo. Eu acho que essa foi as grandes besteiras que eu fiz na vida, ouvir quem não deveria ouvir na hora errada. Né? E como existe uma forma de você, tipo uma regra de bolsa assim, de como que eu tenho um instinto ou feeling de que eu não deveria ter ouvido? Porque quando a gente olha para trás é fácil, né? Eu tenho comigo uma regra de
Decisão importante, eu me dou, sei lá, uma semana, 2 dias para tomar, justamente para, às vezes, não estar no impulso, às vezes para tentar ouvir outros lados que eu não estava ouvindo. O que você tem de modus operandi assim para isso? Eu sempre... Porque o impacto da tua decisão, né, desculpa te interromper, ele é o maior de todos, né, porque você está comandando todo o batalhão, né? Eu tenho 2 coisas que eu fazia, Mário. Mas uma, eu sempre diz, eu tenho o melhor conselheiro que o ser humano poderia ter. E custa 0. É o travesseiro. Nada melhor do que uma noite bem dormida para tomar uma decisão. Muitas das decisões que eu tomei no outro dia de manhã, eu tomaria a decisão errada no dia anterior. Então, às vezes o final do dia ele é um pouco mais difícil para você conversar com as pessoas sobre um assunto delicado, porque você tá motivado por alguns acontecimentos que você reage de forma diferente do que o correto que você deveria fazer, né? Então, acho que essa é uma forma que eu sempre fiz. Então, nunca tomei uma decisão às 14 horas. Né? Por mais raiva que eu tivesse, tá? Eu me acalmava, eu ficava tranquilo, tomava um copo de água, saía para dar uma volta, né? E deixava no outro dia cedo. Aí no outro dia cedo eu levantava às 6h30 da manhã, fazia minha meditação, aí eu pensava naquele problema e aí eu ia racionar de cabeça fria e aí eu tomava decisão. A maioria das vezes eu acertei, acho que fazendo isso aí, né? A segunda coisa que eu sempre fiz era, se eu tomar essa decisão e eu errar, qual é o tamanho do prejuízo? E se eu acertar, qual é o tamanho do resultado? Se o resultado for muito menor do que o prejuízo, eu não tomo ela. Então, eu acho que eu sempre avaliei o tamanho do resultado e o tamanho do resultado positivo e negativo, ou seja, entendi, o risco. Então, era risco-retorno. Eram as 2 medidas. Se o risco é pequeno, eu tomo. Se o risco é alto, cara, eu engulo meu ego e não tomo. Se eu sou um cara focado em resultado, o ego meu vai ficar lá na beira do rio, mas ele não vai influenciar no resultado. Mas a paciência e a calma, para mim, sempre funcionou bem. E no meio dessa tomada de decisão, na gestão de pessoas, né, tem algumas empresas que têm por padrão formar pessoas e não trazer ninguém de fora, né? Num nível de diretoria ali que você estava, como que vocês faziam? Você ia formando pessoas dentro da empresa, igual você comentou um caso comigo antes da gente vir aqui, ou vocês traziam alguém? Porque daí aquele fator confiança lá na gestão, ele fica prejudicado, né? Pode demorar anos para você, por mais experiência técnica que a pessoa tenha, você confiar, sei lá, o financeiro ou uma área que está sendo criada nova. Como que vocês faziam? Normalmente, era padrão da Gazin, foi a vida inteira, né? E na minha gestão não foi diferente. Eu fiz muito poucas mudanças do que o Mário vinha gerindo. Eu fiz algumas melhorias, mas eu nunca tive pretensão de fazer mudanças radicais, porque a coisa vinha muito bem, eu precisava só ir ajustando. Mas a política é criar dentro de casa, promover as pessoas dentro de casa. Primeiro, porque se falou pela confiança. Segundo, porque sempre que você promove você cria uma carreira de promoções e você cria uma expectativa boa para quem está entrando na empresa que pode crescer. Então, foi isso que nós fizemos. A Gazin trouxe algumas pessoas de fora ao longo da vida dela, antes de mim e durante a minha estadia também. A gente acertou em algumas, mas a gente errou em muitas outras. Então, muito mais erros. Muito mais erros do que acerto. Os que acertou trouxe muito resultado. Quem acertou e pegou, o Mário trouxe algumas pessoas que foram espetaculares. Eu fui um cara que vim de fora para montar um negócio. Foi um cara que deu certo, outros deram errado. Mas assim, os poucos que ficaram na empresa, não fui só eu, né? Que eu tive o privilégio de entrar lá, de começar um negócio e de ficar 28 anos e me tornar o presidente. Embora quando eu vim para a Gazin não era ser o presidente, eu nunca sonhei ser, né? As consequências que foram acontecendo ao longo da minha vida profissional e da Gazin caminhou para isso.
mas eu diria para você que a grande maioria deu errado. Né? Os que deu certo, eu acho que compensou tudo isso aí, mas a política da empresa é promover as pessoas que estão dentro, porque você cria um ambiente positivo para promover as pessoas e a expectativa das pessoas ficarem na empresa. Eu acho que as empresas existem para isso, porque senão, se você traz muita gente de fora, as pessoas que estão ali também... a cultura também. Então, acho que a Gazin sempre fez isso e foi o caminho bom. Ter contratado muita gente errado foi bom também para descobrir que não era o caminho certo, né? Faz parte. E Osmar, a gente falou bastante da Gazin e de toda essa cultura que você criou junto com o Mário ali. Até contar uma história para você. O primeiro evento que eu fui de vocês lá, eu cheguei no hotel, né? E colocaram lá para mim, você é o Mário. Daí veio todo mundo assim querer me receber na recepção. Eu cheguei no quarto, tinha uma cartinha na cama, tudo. Daí, poxa, que legal, né? Um hotel legal, bacana, né? Recebe bem a gente. E daí me ligaram no meio da noite. Você não é o Mário Gazin? Eu não. Por quê? Você tá no quarto dele? E daí me receberam lá. Mas, enfim, mudando de assunto. A gente teve toda essa questão de toda essa cultura que foi criada. E o que você vê nas outras empresas, hoje em conselhos, às vezes conversando com outros gestores, o que você vê nas outras empresas que falta ou quais são os erros graves que eles têm, né? Em todo esse aspecto de gestão? O que você mais identifica? Acho que a principal coisa é quando se pretende criar uma cultura, tentam copiar, né, a cultura de uma outra empresa. Alguém vai fazer uma visita a um benchmarking e quando chega lá vê algumas coisas, algumas culturas que relativamente é importante, mas ela é importante para aquela organização. Você não consegue dar um Ctrl+C e Ctrl+V em nenhuma outra coisa. Então, eu acho que criar cultura, primeiro você precisa ver qual é a empresa que você tem, que lugar que ela está e quem são as pessoas que estão com você. Né? E aí você vai criando a cultura ao longo do tempo. E a cultura, para mim, nada mais é do que as pessoas fazerem as coisas automáticas, independente se o chefe está perto ou não. Então, por exemplo, a Gazin tem a cultura de fazer a oração de manhã em todos os seus negócios. Então, se você for em vários negócios da Gazin, todo lugar lá, o pessoal lê a Bíblia, um capítulo do dia, faz a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Em time? Em time. Junta lá, cada filial faz o teu negócio. Né? Lá na matriz, cada um faz o seu... Faz nas indústrias, faz no depósito, faz no atacado, faz na matriz. Cada um faz o seu na hora que tem que fazer lá o 15 para as 8. O que acontece com isso aí que não pega às vezes? Não pega porque não tem disciplina. Né? Eu, por exemplo, sou um cara disciplinado com horário. Né? Eu não quero que ninguém chegue às 7h30. Mas eu brigo se chegar às 8h03. Né? Esquece, porque o horário que eu começo a pagar o horário de alguém às 8 horas. Então, às 8 horas. Então, muitas vezes, eu não brigava com ninguém. Né? O que eu fazia? Eu fechava todas as portas do escritório e deixava só uma para entrar. E os caras entrando. 8 horas alguém fechava a porta. Metia a chave, fazia a oração, e eu ia para lá depois. Ia lá e cumprimentava um por um, ó, dava um abraço, muito obrigado por você ter vindo trabalhar hoje. Não tinha que chamar, não tinha nada. Né? As pessoas ficavam vermelhas, não atrasava mais. Então, eu não dava ferro em ninguém, mas eu fazia essas coisas, e fazia sem avisar. Né? Então, acho que assim, cultura, você vai implantando devagarzinho. Algumas pega, outras não pega. Mas a cultura de uma organização, eu acho que é assim, ó. É aquilo que você gostaria que a tua empresa fizesse, que o teu funcionário fizesse, mas que ele fizesse com você presente e você ausente. Isso é caráter, né? Você molda o caráter da empresa. Mas tem gente que faz quando você está presente e não faz quando você está ausente. Então, precisa ver o que você cobra, o que você quer de cultura, o que é possível fazer dentro da cultura. Então, eu criei uma vez, alguns anos atrás, eu digo, olha, como é que a gente pode cumprimentar alguém um pouco diferente? A pessoa, pô, mas todo mundo cumprimenta igual. Eu falei, não, vamos fazer um negócio diferente aí. E aí nós criamos o muito bom dia. Então, a gente não dizia bom dia.
todos os funcionários diziam muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Eu cheguei a situação de parar num posto de combustível em lugar lá no interior de Rondônia ou do Mato Grosso e parar no posto para abastecer e dizer assim, muito bom dia, né? E tá normal, o cara sem uniforme, sem nada, o cara diz, ó, eu sei onde você trabalha. Aonde eu trabalho? Na Gazin. Porque a Gazin faz isso. Então, acho que são culturas que você vai fazendo e você leva anos e você imprime isso. Então, o que falta muito nas empresas? Disciplina. Disciplina para gestão, disciplina para meta, disciplina para resultado, disciplina para cultura, né? Porque não é fácil implementar uma cultura, né? O Margazin fez a cultura da gravata, depois veio o uniforme e tal, e eu fiz a cultura de tirar a gravata, de tirar o uniforme. Por quê? Porque aquilo, os funcionários reclamavam muito daquele troço lá, né? Mas eu não tirei por minha autonomia, eu fui convencendo o Mário a fazer isso. E, enfim, hoje está todo mundo trabalhando de camiseta, está todo mundo feliz e que bom. Então tinha a cultura do uniforme e da gravata, hoje tem a cultura da camiseta. Mas eu como presidente... Da cueca também, né? Da cueca. Eu, como presidente, usava a mesma camiseta que todo mundo usava. Eu nunca usei roupa diferente. Então, acho que cultura é isso aí. Agora, precisa ver o que o teu pessoal aceita, né? Cada um sabe o pessoal que tem, cada um sabe. Agora, eu vejo que a disciplina é uma oportunidade de melhoria muito grande. E estou dizendo isso porque eu tentei fazer algumas coisas dentro da Gazin e a gente não conseguiu fazer por falta de disciplina. Uma das coisas, por exemplo, é fazer pós-venda. Né? Existe coisa mais barata que um pós-venda? Né? Eu sempre, quando eu vou fazer uma palestra, eu pergunto para as mulheres que estão ali no ambiente, né? Olha, quem comprou um sapato para ir numa festa nos últimos 12 meses? Um monte de gente, né? Toda mulher compra um sapato para ir na festa, né? Aí eu perguntava, olha, quando alguém ligou para você no dia depois da festa e pediu para você mandar uma foto do sapato para ver se ficou bonito, né? E perguntou se o sapato foi confortável, se o sapato machucou, se o sapato não ficou bom, para você vir na loja para trocar o sapato, nós dá um sapato novo, devolve o dinheiro e tal. Alguém ligou para vocês? Cara, zero. Ninguém fez isso. Quer dizer, você acha que 100% das mulheres vai lá devolver o sapato? Ninguém vai. Vai um, duas ou três, ou quando ter problema mesmo. Só que tem uma coisa, ninguém vai esquecer de comprar naquela loja. Agora, quanto é que custa fazer uma ligação para isso? O vendedor faz 4, 5 vendas por dia. Vendedor de eletrodoméstico, né? Pô, que custa ligar uma semana depois para dono de casa? Olha, a senhora comprou uma cozinha conosco aqui. Como é que foi? Instalaram bem? Está atendendo bem a senhora? Está tudo direitinho? Tá tudo certo. Olha, depois que respondeu tudo certo, vou falar aquilo que você falou para mim no começo da tua apresentação aqui. Não, olha, a senhora podia indicar um amigo seu para comprar comigo? A pessoa vai fazer. Agora, nós não fazemos por quê? Porque a gente não tem disciplina de fazer essas coisas. O dia que alguém do varejo tiver a disciplina de fazer isso aí, o cara que tiver uma loja do lado dele está fodido. Não é preço, não é nada. É serviço, é atenção. O ser humano é carente de atenção. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é o mais difícil, né? Que é você implementar as rotinas, e tem tudo a ver com disciplina. Daí, por exemplo, por que você acha que foi uma dificuldade, na tua opinião, colocar a rotina de pós-atendimento? Você comentou comigo que tinha uma rotina lá que apitava o celular do vendedor e o vendedor... Hoje acontece. Né? Mas acontece porque isso aí funciona porque o vendedor está lá e tem um cliente na fila pagando. Ele está pagando, sei lá, de 10 parcelas, ele está pagando a 8ª, falta 2. O vendedor sabe que pode efetuar uma venda para ele, pegar aquelas 2 parcelas, dividir junto com outro produto. Então aquilo pode ser uma venda para ele. E é uma venda imediata. Como nós, seres humanos, somos imediatistas, aquilo que é imediato, que gera resultado imediato, eu faço. Agora, ligar para um cliente, fazer um pós-venda de uma venda que ele acabou de comprar, que faz 1 semana, 2 semanas, e que pode gerar uma venda daqui a 6 meses, o cara não faz. Porque a gente não acredita no longo prazo. Talvez por isso que as empresas, muitas empresas não existem, porque elas olham muito pouco para o longo prazo, elas olham muito para o hoje, para o agora. E acho que se você olhar para a área financeira, por exemplo, muitas empresas deixam de existir
porque não olha a sua capacidade de longo prazo. Então, acho que é isso. As pessoas são... O ser humano, ele é imediatista. Eu também sou um cara imediatista. Quem é que não gosta do bom e do melhor hoje, né? Mas se eu não tivesse sido um cara econômico, se eu não tivesse sido um cara dedicado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse arrumado um monte de relacionamento ao longo da minha vida, que me deu trabalho para fazer isso, hoje talvez eu não seria conselheiro em 4 empresas e convite para ser conselheiro em muitas outras aí que eu não consigo pegar. Né? Então, assim, isso começou eu com 30, com 40 anos. Né? Hoje eu tenho 64. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, uma hora a gente vai precisar do longo prazo. Então, o pós-venda é longo prazo e as pessoas pensam no imediatismo. Legal. E, Osmar, para a gente finalizar aí, a Gazin é uma empresa que dentro do varejo, o varejo é um setor meio apocalíptico, né? É uma empresa que, eu lembro que o Domário mesmo falando, eu não montei tudo isso até agora para virar empregado dos outros. Eu acho que é mais ou menos essa frase que ele falava sobre abrir capital, né? Então, o que aconteceu tanto na tua ótica, né, no mercado de capital aberto e até algumas empresas de varejo de capital fechado, porque eu lembro Irapuã, tinham várias marcas assim que sumiram. Por que tem esse ciclo de quebras americanas? Eu acho que talvez seja um exemplo meio recente, né? O que acontece tanto no mercado de varejo? Eu acho que não é só no mercado de varejo, né? O mercado de varejo é um pouco mais. Né? Mas as pessoas, elas subestimam o tamanho do crescimento. Então, eu acho que assim, ó, basicamente está em cima do excesso de crescimento. É olhar para a receita, olhar para o crescimento. Eu acho que tem um ditado que diz que receita é ego, lucro é conceito e caixa é rei. Né? Então, eu nunca vi nesses anos todos de empresa, alguém discutindo numa roda quanto que é o lucro da empresa dele, ou quanto que é o retorno do PL da empresa dele, ou como é que está o caixa da empresa dele. Eu vejo os caras falando em venda, em receita, em venda e receita. E a minha concepção é que uma empresa não quebra por falta de oportunidade. Ela quebra por excesso de oportunidade. Então, o que as empresas foram fazendo? Tem demanda, eu vou vendendo, vou abrindo loja, vou crescendo. E um olhava para o outro e o outro crescendo, e eu vou crescer também, né? Aí tem um pouquinho de ego, né? Para não exagerar tanto, né? E vão crescendo, uma hora falta caixa para pagar as contas. Né? E a hora que falta caixa para pagar a conta, aí o cara vai para banco, porque aí custa caro. Ele vai para banco na hora errada, porque na hora que ele vai para banco é a hora que a taxa de juros subiu, que o crédito está escasso, que a venda está ruim, que a margem está pior ainda. Acontece uma tempestade perfeita para a empresa dele deixar de existir. Né? Então, o que eu sempre olhei, e o caso da Gazin é específico, acho que para isso, né? Mas tem algumas outras empresas muito boas no Brasil que faz isso, mas a Gazin e os sócios permitiram que fizesse isso. Olha, a gente cresce de acordo com o que o nosso caixa pode financiar. Né? Olha, nós temos índices, premissas para índice de endividamento. O que é longo prazo, o que é curto prazo, o que é terceiro, o que é próprio. Cara, a gente tem esses limites aqui. E é até aqui que a gente vai. Se o mercado demandar muito mais, a gente joga para ganhar mais dinheiro e não para crescer. Porque senão uma hora você vai ter que tentar abrir teu capital. Você vai ter que buscar dinheiro. Né? E a hora que você buscou capital, moço, aí você está trabalhando para você e para o outro. Só que o outro está cobrando de você e tudo que você entrega não está bom. E aí você cria, dentro da organização, para os gestores, você cria um clima que não é bom. Né? E eu falo, a Gazin pode ter problema de meta que a gente foi criando ao longo do tempo, tem pressão para todo lado, mas é uma empresa saudável para trabalhar. É uma empresa, tem a cobrança, mas é uma cobrança saudável. É dentro daquilo que foi combinado. Né? E todo mundo trabalha para dar condição para aquilo ali. Então, eu acho que o ego pela receita é o maior problema. O ego por ser o maior é o maior problema. Eu acho que a premissa que o Mário falou lá no começo, e que eu já falei com você aqui, eu não quero ser o maior, mas eu quero ser o melhor. O melhor um dia pode ser maior, o maior não vai ser melhor. Se eu tivesse que dar, se é que eu posso dar um conselho para alguém e eu tenho dito isso
aonde eu sou conselheiro, cuide com o crescimento. Não faça negócio ruim. Não faça negócio que não dê dinheiro, né? E cuide do caixa, né? Grana no caixa, cara, isso é fundamental para a sobrevivência. Se está certo, eu não sei. Comigo funcionou assim, né? E se funcionou comigo numa empresa tão complexa como a Gazin, né? Uma empresa que atua em 12 segmentos diferentes, embora a indústria, o atacado e o varejo são os principais, mas tem um banco que eu criei na minha gestão, tem uma seguradora que eu criei na minha gestão, tem os fundos multimercado que eu também ajudei a criar na minha gestão, e outras coisas, consórcio e agro e transportadora e posto de combustível e agência de viagem, os cambal. Cara, funcionou com uma empresa complexa daquele jeito, espalhado pelo Brasil, funciona em qualquer canto. É só ter cuidado e não querer crescer além do que a nossa capacidade de gestão consegue fazer. Legal. Osmar, quero agradecer aí. Até hoje eu não fiz tanta anotação assim. Foi um grande aprendizado, aula, banho de gestão praticamente, né? E fiquei mais tirando dúvida minha do que conduzindo propriamente. E peço aí que quem gostou, curta, compartilhe. Conteúdo de altíssima qualidade, né? Lembrando dos nossos patrocinadores, a InvestSmart, Adquire Imóveis, a Maple Bear, a Casa Cine. E Osmar, quer deixar uma palavra final aí para todo mundo? É assim, ó. Tem rede social para seguirem, alguma coisa assim? Não tem. Eu gastava muito pouco tempo com isso e até achava que tinha muito mais críticas para ser feita do que... Eu sempre digo o seguinte, se você não quer responder algumas perguntas, tenta evitar que façam as perguntas. Uhum. É isso. Mas eu diria o seguinte, primeiro, acredite nas pessoas. Número 1, a gente vive de pessoas. Os clientes são pessoas, os nossos funcionários são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Tudo com que nós lidamos são pessoas. Então nós precisamos acreditar. Eu acredito que 99,5%, ou seja, de cada 200, 199 é gente do bem. Acontece uma coisa errada com o outro, faz parte, né? Então acredite nas pessoas. Acredite no nosso país. Nosso país é um país rico, é um país que tem os seus problemas como o mundo todo tem, mas tem muita oportunidade. Então eu sempre olhei para o copo cheio. As pessoas dizem, tem 15 milhões de desempregados. Eu digo, mas tem 90 milhões trabalhando. Então vamos olhar para os 90 milhões. O PIB caiu 5%. Mas tem ainda X bilhões de dinheiro, trilhões no mercado. O mês vai ter só 22 dias úteis. Eu digo, o salário de alguém vai ser menor por ter 22 dias? Não. Então o dinheiro tá aí, pô. É só trabalhar um pouquinho mais e confiar e acreditar. Então eu fui um cara que sempre confiei em gente. Né? Uhum. Eu sempre acreditei no meu país, né? Não vou embora desse país aqui, né? Sempre procurei ouvir os mais velhos e sempre procurei ensinar os mais novos, né? Então acho que esse é o caminho do sucesso, né? Foi isso que eu sempre fiz e é isso que eu tento aconselhar as pessoas pelas empresas por onde eu passo e motivando elas, se é que a gente motiva alguém, né? A ir por esse caminho aí, o caminho do trabalho, né? O caminho das oportunidades. Acho que reclamar, muita gente reclama, mas eu não perco tempo. Se tem um cara que vai perder tempo reclamar, é comigo, né? Reclamação zero, né? E eu digo sempre assim, olha, para mim o trem só anda para frente. O dia que eu saí do banco, para mim fechou a porta do banco. O dia que eu cheguei no atacado, que eu saí do atacado para ser o diretor comercial, fechou a porta do atacado. Os caras achavam que eu ia ficar dentro do atacado. Não. O dia que eu deixei de ser diretor comercial, me tornei presidente, fechou a porta da diretoria comercial. O dia que eu saí da Gazin como presidente, fechou. O dia que eu saí como conselheiro, fechou e eu estou olhando para frente. Aquilo que ficou para trás não faz parte mais do meu negócio. Pode fazer parte da minha história, né, do que eu fiz, mas não do que eu vou fazer para frente. O meu negócio olha para frente. Eu espero ter contribuído de alguma forma com alguém aí, né?
Depois você pode deixar meu telefone à disposição, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Os teus livros? Até. Quando eu assumi a presidência, o Mário falou, olha, você trabalha duro, porque essa sua sucessão aqui, no meu lugar, ela tem que dar certo, que daqui a 5 anos nós vamos escrever um livro sobre sucessão. Ele falou, só que se der errado a gente não vai fazer, mas a gente vai fazer. Aí eu falei, tá bom, então vamos. E a gente, 5 anos depois, escreveu um livro sobre a sucessão nossa. Tem lá a história das coisas boas e das coisas ruins. Não acha você se só aconteceu coisa boa, né? O Mário é um cara espetacular, né? É um cara que me ensinou muita coisa. Um ser humano fantástico, um dos maiores seres humanos que eu já conheci na vida. Acho que o maior professor que eu tive em aula de gestão, não por ele ter ensinado o processo, mas por ele ter ensinado alguns comportamentos sem falar nada, né? Por ele ter me encorajado, né? Por eu ter feito coisa errada e ele não deixar de acreditar em mim. Enfim, aí nós escrevemos lá e está lá nossos acertos, nossos erros, né? E depois, 3 anos depois, em 2021, nós escrevemos um outro livro sobre a cultura Gazin. Também tem lá todas as nossas histórias que nós vamos fazendo. Então, eu acho que a gente tem que ser grato por aquelas pessoas que passaram pelo nosso caminho. Eu, felizmente, conheci várias pessoas do bem, que queriam o meu bem, que deram meus conselhos, e meus conselhos não foi tapinha nas costas. Muitas vezes foi puxão de orelha, foi duro, né? Mas eu tive a capacidade de ouvi-los, de aprender com isso, de aplicar, e isso foi melhorando a minha vida. Então, a minha sugestão é que o dia que você encontrar alguém no teu caminho, que a pessoa te puxa a orelha, a pessoa te bota você no caminho, na hora que sair, abrace ele e agradeça ele. Eu tive várias pessoas, né? E Mário Gazin foi um deles, né? A família Gazin, né? Uma família do bem. Hoje eu não estou lá, mas eu defendo essa bandeira da Gazin. Por onde eu passo, esses dias eu estava no Rio Grande do Sul e fui visitar algumas lojas de alguns amigos meus lá e vi colchão da Gazin em todas as lojas, na porta da loja. Pô, aquele brilho nos olhos, por ter passado lá, por ter ajudado a construir essa história. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente ser do bem, a gente trabalhar duro, porque um dia você vê que você participou de uma boa história, né? E a Gazin é uma bela história, e eu sou muito feliz por eles terem suportado eu 28 anos. Não é fácil suportar um cara igual eu, porque sou um cara duro, sou um cara exigente, sou um cara cobrador, né? Mas acho que fiz uma parte pequena da história da Gazin. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela confiança e estou sempre à disposição. Valeu, Osmar. Obrigado. Valeu.